Deixa eu ligar lá. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária do terceiro período legislativo. Com rezar um Pai Nosso, Ave Maria. Boa noite a todos os ouvintes, todos que estão no plenário. Algum vereador pode pedir a suspensão e a leitura da ata. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, o público presente e quem nos assiste nas redes sociais. Eu gostaria de ouvir dos meus colegas vereadores a inversão da ordem do dia, a suspensão da leitura da ata. Obrigado. Em votação, eu, João, Sérgio, Vanderlei, Adriana, Thelma, Cida. Aprovado. Obrigado, colegas vereadores. Ordem do dia. Boa noite a todos. Ordem do dia. Primeiro projeto. Projeto de lei número 7 de 2026, que dispõe sobre a adequação da composição dos conselhos municipais do município de Florestal, Minas Gerais, aos princípios constitucionais da administração pública, especialmente ao princípio da separação dos poderes e da outras providências. Projeto de autoria do chefe do Poder Executivo, Wagner dos Santos Júnior. O projeto possui um requerimento assinado pela vereadora Adriana Moreira Silva Andrade, solicitando a tramitação do projeto de lei em regime de urgência. Em discussão. Vereador Sérgio. Obrigadão. Presentes e as pessoas que nos assistem pela rede social, uma boa noite. Eu queria saber se esse projeto é o que está excluindo os vereadores da participação dos conselhos, é ele? Exatamente, vereador. Sim. Continuando a discussão. Não havendo, em votação. Quem for a favor, mantém sentado. Quem for contra, se levanta. Aprovado. Em virtude da urgência aprovada, o projeto será discutido e votado em única deliberação. Em discussão do projeto. Vereadora Adriana. Boa noite, vereadores. Boa noite a quem nos assiste, quem está aqui hoje na casa, a casa cheia, né? Muito bom ver isso. Queria deixar claro em relação ao projeto que, na verdade, está excluindo os vereadores da participação de conselho por questões legais, não é isso, Valéria? Porque tem entendimento que os conselhos são deliberativos e nós, vereadores, somos fiscalizadores. Nós não podemos fiscalizar em cima do que a gente delibera. Então, a exclusão dos vereadores nos conselhos é por questões legais, não é isso? Exatamente, vereadora. Inclusive, é o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Obrigada. Continuando a discussão. Não havendo, em votação. Quem for a favor, mantém sentado. Quem for contra, se levanta. Aprovado.
Projeto de Lei número 6 de 2026 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2027 e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo, Wagner dos Santos Júnior. Dispõe o regimento interno, né, o projeto de lei orçamentária, de diretriz e plano plurianual serão apreciados em regime de urgência simples, ou seja, serão deliberados em única discussão e votação. O projeto possui 4 emendas. Então, primeiro, conforme dispõe o regimento, a gente vota as emendas e depois faz a análise do projeto já incorporado. Primeira emenda, emenda aditiva redacional. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, cumpridas as formalidades legais e regimentais, vem propor emenda modificativa redacional conforme recomendado pela Procuradoria deste Poder Legislativo, visando a inclusão e execução das emendas parlamentares impositivas no orçamento anual, na forma do artigo 101-A da Lei Orgânica do Município. Do contexto, fica incluído o artigo 60 no projeto de lei número 16 de 2026, com a seguinte redação: artigo 60. Fica garantida a inclusão e execução das emendas parlamentares impositivas no orçamento anual, proposta na forma do artigo 101-A da Lei Orgânica Municipal, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereadora Maria Aparecida, vereador Sérgio e vereador Euler. Então, essa emenda visa somente incluir as emendas impositivas, para que elas também constem no orçamento, que é o projeto posterior à diretriz. Em discussão, em votação. Quem for a favor, mantém sentado. Quem for contra, se levanta. Aprovado. Dando sequência à emenda modificativa redacional. Os vereadores abaixo assinados, cumpridas as formalidades legais e regimentais e conforme recomendado pela assessoria contábil deste Poder Legislativo, vem propor emenda modificativa redacional ao projeto de lei em tramitação, visando alterar o índice dos créditos adicionais. Do contexto, o parágrafo 3º do artigo 32 do projeto de lei 16 de 2026 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Na lei orçamentária deverá conter autorização para abertura de créditos adicionais suplementares no valor correspondente até 30% do valor total fixado para as despesas, com utilização dos recursos originados da anulação de dotações constantes no orçamento, conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal 4.320, de 64. A emenda de autoria da vereadora Adriana, vereador João Paulo, vereador Euler, vereadora Maria Aparecida e vereadora Thelma. Então, essa emenda está somente alterando o índice dos créditos adicionais. Está incluindo a palavra até. Então, vocês têm essa margem para decidir na lei orçamentária, né, que vocês podem colocar um valor correspondente até 30%. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, mantém sentado. Quem for contra, se levanta. Aprovado. Emenda modificativa redacional número 2. Os vereadores abaixo assinados, cumpridas as formalidades legais e regimentais e conforme recomendado pela assessoria contábil deste Poder Legislativo, vem propor emenda modificativa redacional ao projeto em tramitação. O parágrafo 2º do artigo 16 do projeto de lei número 16 de 2026
passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Se a despesa total com pessoal ativo e inativo ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar 101 de 2000, aplicar-se-ão as medidas que tratam os artigos 22 e 23 da Lei Complementar 101 de 2000. A emenda de autoria da vereadora Adriana, vereador João Paulo, vereador Euler, vereadora Maria Aparecida e vereadora Thelma. Essa emenda, vereadora, ela foi aquele caso que o Roger explicou, que em caso de ultrapassar o limite do ativo, do pessoal ativo e inativo, ele falou assim que era melhor fazer uma alteração, né, para adequar a redação. Você lembra que todos compreenderam? Em discussão. Em votação. Quem for a favor, mantém sentado. Quem for contra, se levanta. Aprovado. Emenda modificativa redacional número 3. O vereador abaixo assinado, cumprida a formalidade legal e regimental, vem propor emenda modificativa redacional ao projeto de lei em tramitação. O artigo 33 do projeto de lei número 16 de 2026 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. Além do limite estabelecido no parágrafo 3º do artigo 32, constará também a autorização para abertura de créditos no valor correspondente até 10% do total fixado para as despesas da seguinte forma. Inciso 1, de até 7% com recursos originários do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. E, inciso 2º, de até 3% com recursos originados do excesso de arrecadação verificado no exercício. A emenda é de autoria do vereador João Paulo Aleixo. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, mantém sentado. Boa noite, presidente, caros colegas, presentes e quem nos ouve pela rede social. Quando a gente limitou dentro do orçamento geral até 30%, é um fator de transparência, previsibilidade, né, que o prefeito consegue ter essa segurança também. Quando a gente vai para o superávit, que é esse daí, o que é o superávit financeiro? É o que sobra de um ano para o outro. Então, se a gente colocar de até, quando a gente for para... Porque neste momento é a lei de diretrizes orçamentárias. Depois dessa segunda etapa é a lei do orçamento. Se a gente coloca de até 7%, a gente pode, de uma certa forma, engessar o prefeito, na flexibilidade dele. Então, meu voto vai ser contra do crédito suplementar no superávit financeiro de até 7%, porque quando vier a lei, pode ser que a Câmara queira votar 1% ou 2%, né, e engessar o prefeito nas suas demandas. Então, nessa demanda, o meu voto vai ser contra. Continuando a discussão. Vereador João. Boa noite a todos, caros colegas, quem nos assiste presencialmente, quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite. O meu voto é a favor, foi até eu criei emenda, porque ainda vai vir a LOAS, que a gente pode reajustar esse valor até os 30%. Não quer dizer que nós estamos barrando ou engessando alguma coisa. Isso não tem necessidade de ser agora, pode ser lá na frente. Então, vou deixar para me decidir lá na frente a LOAS. Agora eu quero segurar isso aí. Beleza? Obrigado. Em discussão. Vereador Sérgio. Eu tive conhecimento da emenda, o vereador me passou, eu achei prudente a emenda feita por ele e meu voto acompanha o João. Continuando a discussão. Não havendo, em votação. Quem for a favor, mantém sentado. Quem for contra, se levanta. São 4 votos e o regimento prevê que, em caso de empate, o presidente vota. Ele vota o voto decisivo.
O meu voto é a favor do projeto do João, da emenda do João. Declaro aprovada a emenda. Em discussão do projeto da Lei 6. Em votação. Quem for a favor, mantém sentado. Quem for contra, se levanta. Aprovado. Expedientes ou prefeito? Não tem. Expediente dos senhores vereadores. Indicação do vereador Sérgio Ribeiro de Oliveira. O vereador que essa subscreve indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Florestal, Wagner dos Santos Júnior, que determine ao setor competente a realização de vistoria técnica urgente na rua Jovelino Faria, no cruzamento / confrontação com a rua Chico Alves. A presente indicação se justifica em razão de a via apresentar problemas estruturais decorrentes de possível manilha quebrada, o que vem causando uma depressão no pavimento, comprometendo a segurança do trânsito de veículos e pedestres que utilizam o local diariamente. Conforme demonstram as fotografias anexas, a situação tem se agravado e demanda avaliação técnica para identificar a extensão dos danos e promover os reparos necessários, evitando maiores transtornos e possíveis acidentes. Observa-se que já foram realizados reparos anteriormente no referido local. Diante da relevância da demanda e visando a segurança da população, solicita que as providências cabíveis sejam adotadas com a máxima brevidade possível. Indicação da vereadora Thelma. Indica ao chefe do Poder Executivo que determine com urgência ao setor competente da Prefeitura a retirada dos galhos e resíduos de poda deixados na rua Domingos Ribeiro de Oliveira. Segundo informações recebidas, após a realização de serviço de poda pela CEMIG, os galhos cortados não foram recolhidos, permanecendo em parte da via pública, prejudicando o trânsito de veículos. Além disso, há galhos e resíduos sobre o calçamento, dificultando ou até impedindo a passagem de pedestres. Relata-se ainda a existência de galhos pendurados na rede elétrica e na rede de internet, situação que pode oferecer risco à segurança dos moradores e pedestres, especialmente em caso de ventos, chuvas ou contato com a fiação. Indicação também da vereadora Thelma. Indica ao chefe do Poder Executivo que sejam adotadas as providências necessárias para a construção, acréscimo de alguns degraus na escada que dá acesso à quadra localizada no Fluminense, ressaltando que a medida é simples, de baixo custo e poderá contribuir significativamente para evitar acidentes. A presente indicação se justifica pela necessidade de melhorar as condições de acesso ao referido espaço público, proporcionando maior segurança, comodidade e acessibilidade aos moradores, usuários da quadra e demais munícipes que frequentam o local. Pedido de informação de autoria do vereador João Paulo Aleixo. O vereador, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando o dever constitucional de fiscalização, especialmente quanto ao acompanhamento das obras públicas municipais, requer ao chefe do Poder Executivo esclarecimentos sobre a atual situação do Auditório Municipal Professora Dora de Melo Machado. Qual a situação atual do auditório? Quais medidas foram tomadas pela atual gestão em relação ao referido espaço público? Se há previsão de conclusão, reabertura ou utilização do espaço? Quais valores foram gastos até o momento? Pedido de informação também do vereador João Paulo. O vereador, no uso de suas atribuições e considerando o dever constitucional de fiscalização e a necessidade de acompanhamento das ações voltadas à segurança viária e à mobilidade urbana, solicita que o chefe do Poder Executivo informe se a Prefeitura
já realizou projetos, estudos técnicos ou planejamento para a implantação de novos trevos localizados nas proximidades da reciclagem e na entrada do bairro Califórnia. Ante o exposto, requer ao chefe do Poder Executivo as seguintes informações: a situação atual dos estudos ou projetos existentes, os custos estimados para a execução das intervenções, os prazos previstos para a realização das obras ou melhorias. Pedido de informação também do vereador João Paulo Aleixo. Requer informações sobre as emendas parlamentares impositivas previstas no orçamento de 2026, propostas nos termos do artigo 101A da Lei Orgânica Municipal. Considerando a função fiscalizatória do Poder Legislativo, requer sejam prestadas as seguintes informações: qual a situação atual de cada emenda parlamentar impositiva apresentada ao orçamento de 2026, quais emendas já foram executadas total ou parcialmente, quais emendas ainda não foram executadas e qual a previsão para sua execução. Pedido de informação também do vereador João Paulo. Presente pedido de informação referente à situação atual das emendas parlamentares destinadas ao município de Florestal, de autoria do deputado estadual Raul Belém, a saber: emenda parlamentar no valor de R$ 86.500, destinada à Prefeitura Municipal de Florestal, tendo por objeto a aquisição de um veículo de 5 lugares. Emenda parlamentar no valor de R$ 92.581, destinada ao Fundo Municipal de Saúde, tendo por objeto a aquisição de um veículo de 5 lugares. Considerando que foi sugerido ao chefe do Poder Executivo que fosse disponibilizado um veículo ao setor de saúde mental do município, a fim de auxiliar no deslocamento de equipes, no acompanhamento de pacientes, no suporte às ações territoriais e no atendimento das demandas vinculadas à política municipal de saúde, considerando a função fiscalizatória do Poder Legislativo, bem como a necessidade de acompanhamento da execução dos recursos públicos destinados ao município, requer que sejam prestadas as seguintes informações: qual a situação atual de cada uma das emendas parlamentares acima indicadas, se os recursos já foram transferidos ao município de Florestal, informando a data de recebimento de cada repasse, se a execução das emendas já está em andamento, se já foi iniciado o procedimento administrativo ou licitatório para aquisição dos veículos, qual será a destinação de cada veículo, indicando a secretaria, setor ou serviço público beneficiado, se haverá contrapartida financeira da Prefeitura para a aquisição dos veículos, em caso positivo, informar o valor da contrapartida e a destinação do veículo. Em relação ao veículo vinculado à área da saúde, informar se foi avaliada a possibilidade de sua disponibilização ao setor de saúde mental do município. Caso os veículos ainda não tenham sido adquiridos, informar a previsão para a conclusão da aquisição. Em discussão, indicação do número 85 a 87. Não havendo, vou colocar em votação. Quem for a favor, mantém sentado. Quem for contra, se levanta. Aprovado. Requerimentos ao presidente. Em votação, pedido de informação número 31 ao 34. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, mantém sentado. Quem for contra, se levanta. Aprovado. Requerimentos ao presidente da Câmara. Datado de 2 de junho de 2026, a pedido do vereador Sérgio, membros para a comissão especial. Esse requerimento de número 8, de 2 de junho de 2026,
que requer a criação de comissão especial de acompanhamento e implementação da lei decorrente do projeto de lei número 5 de 2026, que regulamenta no âmbito do município de Florestal a aplicação da Lei Complementar Federal 226 de 2026, relativo ao pagamento retroativo de benefícios funcionais suspensos no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, suspensos durante o período de pandemia de Covid-19. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ribeiro de Oliveira. Ele foi deliberado e aprovado na última reunião. Entretanto, ficou pendente para essa reunião a formação da comissão especial. Lembrando que não podem participar os servidores municipais e os representantes da mesa. Algum vereador se dispõe a participar da criação dessa comissão especial? Como da votação da primeira vez eu já manifestei meu voto, né? Eu fui contrária porque, aliás, eu fui junto, né? Eu votei o requerimento, o pedido do Serginho da comissão, mas achei desnecessário, né? Visto que o prefeito, ele se propôs a fazer o pagamento. Então, obviamente, ele vai ter todos os parâmetros para calcular e pagar quem for de direito. Mas eu não vou participar da comissão porque eu acho realmente totalmente desnecessário. Não havendo, então, nenhum interessado, vou sugerir ao presidente que deixe o requerimento suspenso, né, até a apresentação formal dos interessados ao presidente da casa. Apresentação por documento, né, se dispondo a participar, dos que tiverem interesse, obviamente, a participar da comissão. Então, logo tenha os 3 vereadores, aí o presidente fará a portaria nomeando a comissão especial, porque a comissão especial só passa a existir com o ato da portaria. Requerimento da vereadora Maria Aparecida Vasconcelos, requerimento número 9, ao presidente da Câmara, à mesa diretora da Câmara. A vereadora, que ao final subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente na forma do disposto no artigo 101, parágrafo 3º, inciso 11º do regimento interno desta Casa, ouvido o plenário, requer à mesa diretora a adoção das providências necessárias para que as reuniões ordinárias realizadas no plenário da Câmara Municipal sejam gravadas e transmitidas ao vivo por meio do sistema de câmeras e equipamentos audiovisuais já instalados na dependência desta Casa Legislativa, conforme demonstram as fotografias anexas. O presente requerimento decorre das reiteradas reclamações formuladas por munícipes acerca da péssima qualidade das transmissões das reuniões legislativas, atualmente realizadas de forma improvisada por meio de aparelho celular, circunstância que compromete a adequada visualização dos trabalhos parlamentares e dificulta o pleno acompanhamento das atividades legislativas pela população. Registra-se que este Poder Legislativo dispõe de sistema de câmeras e equipamentos de gravação, devidamente instalados no plenário, os quais, entretanto, permanecem sem utilização. Ressalte-se ainda que em exercícios anteriores as reuniões foram gravadas e transmitidas por intermédio desses mesmos equipamentos, proporcionando elevada qualidade de áudio e vídeo, com resultados satisfatórios para o acesso da população às atividades parlamentares. A utilização da estrutura já existente não demanda novos investimentos e contribui para o fortalecimento dos princípios constitucionais da publicidade, transparência, eficiência e participação popular, assegurando maior qualidade na divulgação dos atos legislativos. Vereadora Maria Aparecida Vasconcelos. Em discussão. Vou falar, Vereadora. presidente, que nós temos toda a estrutura que paga com dinheiro público. Eu não estou falando do Saulo como o péssimo trabalho, porque ele está fazendo através do celular e ele não tem essa característica de uma transmissão em rede. Então, nós temos todos os equipamentos aqui na Câmara
e, junto com isso, manter que essa Câmara funcione 24 horas. Porque se pagou pelo equipamento, use para justificar o gasto que foi feito com ele. E a gente vai trazer benefícios, né, e segurança ao mesmo tempo. Por isso o requerimento, presidente. Requerimento. Continuando a discussão. Não havendo, em votação. Quem for a favor, manda sentar. Quem for contra, se levanta. Aprovado. Requerimento número 10, de autoria da vereadora Maria Aparecida Vasconcelos, à mesa diretora da Câmara Municipal de Florestal. A vereadora, que ao final subscreve, ouvido o plenário, requer à mesa diretora a adoção das providências necessárias para o funcionamento das câmeras já instaladas no plenário da Câmara Municipal de Florestal, conforme demonstram as fotografias anexas. Justifica-se a presente solicitação pelo fato de que os equipamentos encontram-se devidamente instalados, porém permanecem sem utilização. Não obstante, possam contribuir para a segurança institucional do Poder Legislativo, dos vereadores, servidores, colaboradores e cidadãos que frequentam as dependências da Câmara Municipal, bem como para a proteção do patrimônio público. Requer que o sistema seja destinado exclusivamente à captação e gravação de imagens, vedada, em qualquer hipótese, a captação, gravação, armazenamento ou transmissão de áudio, de modo a preservar a privacidade das pessoas que frequentam as dependências desta Casa Legislativa. Observadas as disposições sobre a proteção de dados pessoais, requer ainda que o acesso às gravações fique restrito às seguintes hipóteses: mediante ordem judicial ou requerimento escrito e devidamente fundamentado por vereador, sujeito à apreciação e aprovação do plenário. A medida visa conferir maior segurança ao ambiente legislativo, resguardar o patrimônio público e possibilitar a adequada apuração de fatos eventualmente ocorridos nas dependências do plenário, observados os princípios da legalidade, da finalidade e da proteção de dados pessoais. Vereadora Maria Aparecida Vasconcelos. Em discussão. Vereadora Adriana. Gente, depois eu vou formalizar, mas já adiantando que está nesse assunto, eu queria complementar também a possibilidade de colocar o telão de votação eletrônica para poder funcionar, porque ele foi instalado no objetivo de a gente fazer a votação eletrônica e nunca foi realizado. Então, né, já que eu gostaria, já está falando das câmeras, mas depois eu vou formalizar por escrito, mas já adiantar também, como a gente já tem toda a estrutura, já tem todo o equipamento para poder funcionar a votação eletrônica no painel. Obrigada. Continuando a votação. Discussão. Né? Vereador Sérgio. Especiais melhora a proposição da vereadora. Justamente, eu estou falando, se puder adiar hoje para uma apreciação futura, eu gostaria. Não consta no regimento vista e requerimento. São somente tramitações de projetos eu de acho lei. Que a competência é do presidente, minha opinião. Referente a essas questões, o presidente não tem autonomia para decidir individualmente, porque a decisão é do plenário, né? O requerimento ele é votado pelo plenário. Se fosse uma discussão, uma matéria que fosse levada somente à deliberação do presidente, ele poderia, sim, decidir isoladamente. Mas como não cabe a ele decidir sobre o requerimento isoladamente, porque o requerimento compete ao plenário a deliberação, entendo eu, né, na minha opinião, que ele não pode deliberar sobre esse assunto. Continuando em discussão. Não havendo, em votação. Quem for a favor, mantém sentado. Quem for contra, se levanta. Quatro a 4. Desempate. Sou a favor do
Por contra o pedido. Aprovado. O pedido está reprovado. Tribuna livre. O orador vai ser a Mariana ou a Luana? Hã? Mariana Mayumi. Tem direito a 10 minutos, Mariana. Pode vir na tribuna. Ei. Boa noite. Queria saudar as autoridades presentes, o senhor presidente da Câmara, Giovanni Leandro da Silva Faria, todos os vereadores que compõem essa casa. Oi, agora funcionou. Meu nome é Mariana Mayumi, eu sou professora da UFV Campus Florestal desde 2010. Atuo na área da administração e da sustentabilidade e tenho também uma atuação desde 2014 com as Triflores e a questão do lixo, né, dos resíduos aqui do município. Atualmente eu estou coordenando um projeto chamado Florindo o Futuro, Sustentabilidade e Empoderamento Feminino, e é financiado pela FAPEMIG desde 2023, né, um projeto de 4 anos, está finalizando agora. Esse projeto vem dar continuidade, né, à minha atuação junto com a associação, com a coleta seletiva, né, e a gente tem esse objetivo de garantir uma renda justa para as catadoras e catadores, né, apoiar na gestão interna da associação e também na gestão municipal dos resíduos, né, além da educação ambiental da população. Nós estamos, inclusive, finalizando o desenvolvimento de um jogo digital em parceria com a equipe do curso de Ciência da Computação. É um jogo que vai educar sobre a coleta seletiva, então a gente tem uma das ações aí que nós temos desenvolvidos dentro da universidade, né, para apoiar a gestão municipal dos resíduos. Eu também participo da comissão organizadora do Balaio de Saberes, que é um evento de extensão da universidade, não sei se todos conhecem, mas é um evento muito importante, né, que tem acontecido anualmente na nossa cidade. Esse ano o Balaio está completando 10 anos, né, e a gente tem expandido também a nossa atuação para além do evento em apenas um dia, né. Então, a gente agora tem uma casa, sede do Balaio de Saberes, a gente está construindo diversas atividades ao longo do ano, envolvendo a questão cultural, a agroecologia, a sustentabilidade. Eu também sou associada da Aflora, que é a Associação Florestalense de Agroecologia, e do grupo Abalou Cachoeira, que desenvolve atividades culturais, né, educativas lá na comunidade de Cachoeira de Almas. Eu estou falando tudo isso porque realmente, né, eu participo de todas essas frentes e estou aqui falando, não sozinha, né? Então, tem várias pessoas aqui que vieram demonstrar o apoio para todas essas pautas que vêm florescendo aqui no nosso município e, na minha opinião, vem trazendo um diferencial para a Florestal e para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Bom, eu coloquei aqui algumas coisas, né, que eu acho que são importantes lembrar, que a questão dos resíduos é uma responsabilidade compartilhada, né? Então, a gente não pode empurrar, digamos assim, a responsabilidade, seja para o cidadão que não faz a separação correta em casa, seja somente para o poder público, que realmente arca com custos altos por essa gestão de resíduos, ou seja, para as empresas, né, que deveriam certamente destinar corretamente os resíduos, minimizar os impactos delas, né? Então, assim, cada ente tem a sua responsabilidade. E dentro dessa rede de atores que se responsabilizam pelos resíduos,
eu gostaria de, mais uma vez, frisar a importância das Triflores aqui no nosso município, né? Temos ali a presença da vice-presidente. As Triflores conseguiu investimentos importantes em termos estruturais nos últimos anos, né? Vocês devem saber disso, claro, né? Com, principalmente recursos da Vale, algumas emendas parlamentares também, né? Então, assim, realmente a gente viu um salto nesse sentido, né? Em condições de trabalho para as associadas. E a Ciflores tem uma atuação muito importante ambiental, né? Eu acho que é bastante óbvio, né? Porque ela realmente reduz a quantidade de rejeito, de lixo que vai para os aterros, né? Seja aqui no município, seja para Betim. E também, então, ela também ajuda a diminuir os custos financeiros, né? Porque a gente sabe que agora, cada vez mais, vai ser muito caro destinar, né, esses resíduos. Então, quanto mais a Ciflores atuar, quanto mais ela conseguir reciclar, mais ela está contribuindo para a economia da nossa cidade e também para manter a nossa cidade mais bonita, mais limpa. Eu queria frisar também a função social e econômica da associação, porque a maioria são mulheres que têm suas famílias para criar, né? Então a associação gera renda também para essas pessoas, movimenta a economia do município. Porém, a gente ainda, né, precisa olhar para a questão da remuneração dessas mulheres, em sua maioria são mulheres, né? Elas trabalham lá de segunda a sexta o dia inteiro, né? E ainda tem uma remuneração abaixo do salário mínimo, né? Então, a gente já fazendo esse acompanhamento em outros municípios, com a rede de catadores, com o movimento nacional, a gente já entende que a conta não fecha. Não é possível as pessoas sobreviverem dignamente do trabalho de triagem, né, de catação dos resíduos, somente com o valor do material que é vendido. Esse preço não é justo, né, é um preço que varia muito ao longo do ano, elas não têm controle sobre esses preços, né? Então, seria muito importante a contratação, muitos municípios já estão indo nesse sentido, né? Então, a contratação das associações pelos serviços ambientais prestados e também por participação em eventos, né? Em Belo Horizonte, a gente tem o exemplo, né, do Recicla Belô, em que os catadores, via associações, né, em sua maioria, são contratados pelo município para fazer a limpeza do evento e a destinação correta desses resíduos, né? Então, aqui em Florestal, a gente poderia caminhar também nesse sentido, que os eventos do município pudessem pagar uma diária para as catadoras, para que elas estivessem lá, e catadores, né, que nós também temos homens lá, e dar, né, uma remuneração digna para eles, nesse sentido. Caminhando, então, para esse tipo de proposta, o Balaio de Saberes, que é esse evento de extensão, esse ano vai ser o Balaio de Saberes Lixo Zero. Nós conseguimos um recurso, né? Ainda estamos aí na tramitação burocrática, não é fácil conseguir esse tipo de recurso, né? Mas a gente está lá, tudo quase certo para acontecer, né? Uma emenda parlamentar. E então, nós, enquanto equipe aqui, né, enquanto essa articulação de todos os atores que eu represento aqui, nós estamos propondo o Balaio Lixo Zero. Então, a gente vai fazer, podemos dizer assim, o primeiro evento no paradigma Lixo Zero aqui no município de Florestal. A Astri Flores vai ser protagonista desse evento, tá? Então, elas vão ser contratadas para fazer a gestão dos resíduos no balaio. E essa ideia do evento Lixo Zero é toda uma metodologia, tá? Então, a gente vai ter a formação, a capacitação delas para fazerem isso e futuramente poderem atuar também nos eventos do município, né? Então, existe toda uma metodologia com pesagem dos resíduos, com uma auditoria, com a garantia da destinação correta, né? E o compromisso de minimização ao máximo do rejeito, né? Então, que seja o máximo material reciclado e material compostado. E aí, então, a gente ainda, né, pensando nesse sentido, né, de aprimorar a gestão dos resíduos aqui no município, o Balaio também vem propondo, nesse ano, a implementação de um projeto piloto de compostagem aqui em Florestal, né?
Vai ser uma experimentação, né? Então, por isso que chama piloto. Eu aprendi ao longo dos anos aí com gestão de projetos que a gente sempre deve começar com um projeto piloto, né? Antes de começar coisas muito grandes. Então, a gente vai fazer uma experimentação com 30 famílias para entender qual método de compostagem funciona, quais dificuldades na separação, né? Como que essa compostagem vai acontecer mesmo na prática, porque a gente tem muitas dúvidas que vão ser solucionadas só a partir da experimentação. E também com fins educativos, né? Vai ser um laboratório ali, realmente, para a gente experimentar a compostagem aqui no município. Essa pauta da compostagem vem unindo cada vez mais a agroecologia também, né? Junto com o apoio da Aflora para fazer essa compostagem acontecer. Né? Então, a gente também vem sonhando em fechar esse ciclo dentro do município. E a gente tem tudo para fazer isso acontecer. Nós temos a associação de reciclagem, nós temos a associação de agroecologia. Por que não fazer a compostagem e assim a gente ter um composto orgânico para ajudar também os nossos produtores aqui? E aí também temos uma parceria com a CSAA, Confraria da Horta, né, que é um sítio aqui super produtivo de agrofloresta, uma família maravilhosa, e eles também vão fazer a compostagem lá. Né? Então, assim, estou trazendo esse contexto para vocês, né? E demonstrando, né, como que a responsabilidade precisa ser compartilhada. Né? Nós, enquanto sociedade civil, estamos fazendo a nossa parte, estamos aqui pedindo o apoio também da Câmara, né? E nós estamos criando, mantendo espaços para esse diálogo dos atores. Né? Desde 2015, nós estamos fazendo aí, né, fizemos em 2015 4 fóruns lixo de cidadania na gestão do Ebert. De 2022 a 2026, agora recentemente finalizou, né, o apoio da Vale diretamente à Ciflores. Nesses 4 anos que a Vale teve essa assessoria nas Ciflores, eles organizaram um encontro de redes, que era de 3 em 3 meses. Nós sentávamos e olhávamos para as metas, para as ações, em relação à coleta seletiva, em relação aos resíduos. E aí, se não me engano, acho que foi em fevereiro de 2026, não sei, foi no início de 2026, finalizou o contrato da Vale, e eles falaram, agora é com vocês. E aí, para nós, é tranquilo, né? Porque a gente já está acostumado em sentar e nos articularmos, né? Então, a gente seguiu em frente, propondo esses encontros lixo e cidadania. Tá? Então, esse primeiro encontro aconteceu em maio, foi no dia 13 de maio, e a nossa intenção é manter esses 3 em 3 meses. Então, o próximo encontro é em 12 de agosto, sempre quarta-feira, às 14h30. Então, fica aqui o convite para todos os vereadores chegarem juntos para participar dessa grande articulação, que só vai dar certo, realmente, se todo mundo puder apoiar. Né? Então, assim, particularmente a minha atuação, mas eu acho que eu posso falar pelas pessoas que estão aqui, é uma atuação política, porque a gente busca justiça social, justiça ambiental, mas a nossa atuação é apartidária. A gente gostaria realmente do apoio de todos aqui. Né? E aí, né, depois eu acrescentei aqui algumas coisas específicas, realmente, que vocês, vereadores, poderiam nos apoiar. Né? Legislações municipais que apoiem as catadoras, que possibilitem a contratação das catadoras e catadores nos eventos, ou pelo serviço ambiental que elas prestam, porque nós já tivemos aí algumas tentativas de projetos de lei, de instruções normativas, né? Mas eu não sei porque a gente ainda não conseguiu nem chegar aqui até vocês, se não me engano, né? Para apreciação aqui da Câmara. Então, a gente precisa entender quais são os mecanismos para a gente conseguir construir essas legislações. Eu até conversei um pouco com um pessoal de Florianópolis, que já tem uma experiência com compostagem bem sucedida lá, né? E eles falaram, gente, o caminho é legislação municipal. Então, realmente, vocês podem fazer a diferença nesse momento para nós, né? E também, né, na medida do possível, a participação, então, nesses encontros,
nos conselhos, né? A gente tem aqui representantes do CODEMA, do Comusa, né? Enfim, eu acho que a minha fala se resume a isso. Espero que eu tenha sido clara. Não sei se eu falei os 10 minutos. Falei ou não? Passei dos 10 minutos. Então, tá bom. Muito obrigada. Agradeço a Deus pelas palavras, Mariana, pelas belas palavras dela aí. E pode contar com a Câmara, viu, Mariana? Que a gente está à disposição. Pequeno expediente. Cada vereador terá direito a 5 minutos, sem ser hasteado. Vereadora Adriana. Turno aqui, porque ontem a gente teve uma reunião, né, com o Roger Contador e foi falado a respeito de um pedido de uma reunião com o setor de convênios sobre emendas impositivas 2025, né, agora para ser pago em 2026. Eu conversei com o Mário hoje, ele vai olhar com o pessoal de convênios, uma data, um horário, vai ter que ser no horário de expediente, né, de 9 às 18, às 17. Aí ele vai olhar com o pessoal do convênios a melhor data, melhor horário, eu vou jogar lá no grupo para a gente poder fechar e combinar essa reunião, tá? Mas eu já fiz a solicitação conforme eu me comprometi na reunião ontem. Obrigada. Tá bom. Continuando, pequeno expediente. Vereadora Cida. Quando a vereadora faz um requerimento à mesa diretora, que ela faz um pedido para transparência, para visibilidade, para respeito, para segurança, e ele é votado contra, me assusta. E eu vou ter que me desabafar aqui. Eu fiquei assustada. Porque nós vamos deixar a mercê, né, o equipamento que não é barato, sem utilização, com que critério? O que acontece aqui que ninguém pode saber? E ali está todo, o requerimento foi muito bem feito, da legalidade, do comprometimento e respeito sobre os dados das pessoas. Só se fosse necessário em caso de um pedido judicial. O que nos resguarda de muita coisa. O que acontece aqui que não pode ser gravado? Realmente, eu estou perplexa, é direito deles de votar, é democracia, mas eu vou deixar aqui a minha insatisfação, a minha indignação, que eu estou saindo daqui hoje assustada. Eu estou saindo da Câmara hoje assustada com a votação contra esse requerimento de transparência, legalidade e de dinheiro público. Não, hoje eu estou arrasada, mas é por ter votado, porque sempre eles falam, 5 venceram as 4. Não é sobre isso, não. Nós estamos falando sobre a responsabilidade que nós temos com dinheiro público, com transparência. Cobra-se tanto do prefeito, todo dia tem pedido de prefeito em mínimas coisas, e está certo, tem que pedir mesmo. Mas se a gente não vai fazer a nossa parte, eu acho que fica um tapa na cara da sociedade. É um desabafo, né, e respeito, continuo respeitando aos vereadores aqui. Continuando o pequeno expediente. Não havendo, passar para o grande expediente, cada vereador terá direito a 10 minutos, podendo ser concedida a parte. Vereadora Adriana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a presença da Mariana, de todos aqui que trazem um assunto tão importante, né, na tribuna. Eu acompanho o trabalho de vocês, sei assim, a excelência que vocês têm, o comprometimento, né, enquanto membros civis, porque vocês sabem que vocês conseguem fazer a diferença, né? Coloco aqui à disposição do que eu puder ajudar, o que eu puder participar nessa questão de legislação, Mariana, depois pegar o contato que você tem dessas outras cidades, para ver questão de lei, o que a gente consegue adaptar para poder trazer para o município, para a gente estreitar aí esse diálogo, para a gente trazer melhorias, né? A Mariana já até foi concedido o título de cidadã honorária aqui nessa casa no mandato passado, né? Então, assim, a gente reconhece o trabalho de vocês. E obrigado pela participação, tá? Contem comigo para o que precisar. Queria falar também, presidente, em relação ao projeto que foi votado hoje, né, da LDO. Ontem nós tivemos uma reunião com o Roger Contador, acho que é importante expor aqui, porque ele falou que do tempo dele de contador na Câmara foi o projeto que ele viu mais redondo, mais bem elaborado, mais bem feito.
Então, acho que a gente tem que falar isso também, né? A gente tem que reconhecer. Outra coisa também, em relação à LDO, esse ano, pela primeira vez, né, desde que eu estou aqui na Câmara, já vai para 6 anos, é a primeira vez que acontece a audiência pública para a elaboração da LDO, porque antes a elaboração da LDO era feita em cima de reuniões de conselhos, então a própria Câmara solicitou que fosse feita a audiência pública, e a Prefeitura fez a audiência pública, fez o convite para a comunidade participar, para todos participarem, para ajudar aí nessa elaboração da LDO, né? Que é um projeto tão importante que vai meio que dar o primeiro passo para definir o orçamento de 2027. Então, acho que a gente tem que expor aqui que nós votamos um projeto hoje, conforme recomendação do nosso contador, muito bem feito, muito bem elaborado, e para posteriormente a gente votar a LOA. É isso, obrigada. Continuando o grande expediente. Aparecida. Também gostaria de agradecer a Mariana Mayum, a Luana e a Isa não é, a Laira, né? A Carla, né? Não vou misturar os nomes. Sibeli, eu sou péssima em nome. E dizer que é mais um ganho, né? Florestal, sem querer ser feminista, eu sempre falo isso, mais uma grande mulher e outras 2 grandes, outras 3 grandes mulheres chegando para compartilhar o trabalho, né, com a Prefeitura. Dizer sobre as Triflores, eu tenho o maior carinho por todas elas. Inclusive, em uma das reuniões que a Clarice não quis falar lá qual que era a qualidade que ela tem, aí eu pedi licença, porque eu queria falar sobre a qualidade da Clarice, no encontro com a Vale lá na universidade, né, Clarice? De entender que a responsabilidade do lixo ela é do município. Entender que essas mulheres e esses homens que lá estão trabalhando, eles estão em doação total. Porque se eu fosse perguntar qual de nós vai ter disposição de ficar lá na usina de reciclado, conhecida como lixão. Porque o que chega para elas, realmente, gente, é desumano. Entender que leva o lixo para lá, para elas triarem, né? Porque elas são triadoras. Elas não tinham que estar naquela posição. O que tinha que chegar para elas é separar apenas o que é ou não reciclável. Não era para chegar lixo para elas. Então, assim, e quando fala assim, o que eu posso contribuir? Eu vou fazer diferente. Nós temos a obrigação de construir juntos. Porque se nós estamos aqui representando o município, e eles cobram tanta política pública, principalmente saneamento básico, e tudo isso influencia. O lixo é um vetor de muita coisa ruim. Então, que a gente tenha essa clareza, essa responsabilidade em dizer, eu tenho obrigação de estar participando dessa política. E agradecer a Mariana, que vem com seu conhecimento, vem agora a Luna também, a Sônia já são pioneiras, a Sibeli que vem, a Clarice e a Daiane, e dizer assim, é um trabalho que se ele não for coletivo, ele não vai funcionar. Né? Então, eu já faço parte de alguns movimentos com elas, né? Quero me colocar mais ainda à disposição, porque a gente tem que ter um entendimento, mas a gente tem que ter ação para mudar o que a gente entende que é certo. Só entender não vai resolver. Então, quais são as práticas, o que o município vai ter que fazer, porque ele vai ter que fazer, né? Não vai querer fazer, ele vai ter que fazer, porque a solução tem que ser criada, porque elas estão aí como colaboradoras, nos ajudando e fazendo o que é o trabalho da Prefeitura. Eu gostaria também, presidente, de que essa ata de hoje, essa reunião, fosse na íntegra e que os votos desse meu requerimento fossem nominal, por gentileza. Tá? Nós tivemos uma reunião também com o secretário de Obras, a convite do Serginho, né, que o Serginho encabeçou o convite, e foi muito interessante, porque a gente cobra muito. Mas entender a dinâmica da política pública, da questão pública, a Mariana trouxe aqui, como que é o gargalo das coisas, como que as coisas. E a gente tem uma ânsia da coisa dar certo, da coisa ser rápida, mas a gente sempre se esbarra em coisas, e vai protelando. E aí, uma das perguntas que, inclusive, eu fiz para o Kleber, que é o secretário de Obras, e também para o engenheiro que estava aqui, o Matheus, foi a respeito da OBS. Ah, mas o dinheiro da Vale está na conta. Quem dera que se o problema fosse só o dinheiro da Vale está na conta. Né? Tem que se fazer projeto, tem trilhões de coisas para se fazer. Então, os projetos já estão prontos, todos. A execução, passada pelo secretário de Obras, começa em agosto ou setembro.
Então, se Deus quiser, em breve, mais um benefício, né, em respeito da demanda da população. E aí, nós perguntamos para ele assim, por que está tudo muito parado em relação a obras? O que acontece? Primeiro, a gente não tem estrutura. Né? A prefeitura não tem estrutura, a estrutura dela é quase que zero. Quando eu estava na Secretaria de Assistência, lá só tem a assistência social só tem a secretária e um assistente social. Lá não tem administrativo, lá não tem ninguém para ajudar em nada. Ninguém para fazer projeto. Nós tivemos lá, com dinheiro da Vale, inclusive, que foi feito na resposta rápida, bem no início, eles mandaram uma verba de 1.300. Então, a assistência social criou o projeto para criar o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E a Vale vai manter com esse valor de 1.300 durante 3 anos, e também comprou o carro. Mas, para que esse projeto fosse aprovado, ele foi e voltou 10 vezes. 10. E quem elaborou esse projeto lá dentro foram os técnicos, que não tem nada a ver com isso. Que for assistente social, que for psicólogo, para ajudar, para acontecer em Florestal. E hoje, quantas pessoas são assistidas pelo CREAS? A violência doméstica, agora vem aí violência contra idoso esse mês, né, que a gente tem que trabalhar mesmo o preventivo, porque a violência parece que ela está se acampando na humanidade de uma forma tão natural que a gente está com medo da humanidade. Em que nós estamos transformando? Mata-se uma pessoa com uma vontade própria e está tudo certo. Né? Porque nós também temos uma justiça também, que a gente não vai entrar em causa aqui, porque senão eu também não acredito muito na justiça, porque eu não acho ela eficaz. Faz uma medida protetiva para a mulher, no mês seguinte ela está morta. Então, que medida que é essa, né? Que proteção que é essa que a mulher tem? Mas, falar da Mariana, falar da OBS, requerimento. E falar sobre a votação da lei de diretrizes, igual a vereadora Adriana trouxe, né? Ela foi bem sucinta, ela foi bem dividida. Segundo a avaliação do Roger Contador, foi a primeira, né, a mais bem apresentada durante o trabalho dele inteiro. Lembrando que o que nós votamos de até 30%, do déficit, do superávit aqui, por exemplo, em outras ocasiões, que a gente até 7%, já foi votado nessa casa 100%. 100%. Já foi votado nessa casa em gestões anteriores. E aqui hoje a gente colocou de até 7%. Então, assim, para entender a dinâmica, para entender as coisas, como que ela caminha. E, por fim, quando eu já aproveitei o desabafo, nós tivemos uma reunião dentro da Câmara. Lamentavelmente, essa reunião saiu lá fora, né, de um viés diferente do ocorrido, e eu fui abordada por 2 pessoas na rua, né, dizendo assim que eu estava suspendendo o lanche da Câmara. E aí, ela falou assim, não, porque eles vão dar um jeito, porque na próxima, eles vão arrumar um esquema para te tirar para a próxima eleição. Então, não precisa muito se preocupar, porque eu nem sei se eu vou me candidatar na próxima eleição. Então, não precisa de esquema nenhum, não. E quanto ao lanche, não foi suspenso, foi uma avaliação do que era servido, a quantidade, porque eu nasci numa família muito pobre, e lá a gente é proibido de desperdiçar coisas. Então, é sobre essa carruagem, né, de desperdício que a gente conversou internamente, mas eu vou tornar público, porque já está lá fora, que eu já fui questionada sobre a suspensão, igual foi do Pipa também, que era eu que votava contra. Então, para entender essa imagem que querem criar. Né? E eu, como vereadora, eu vou fazer o meu papel, e toda vez que eu tiver de tornar público um fato, ele está aqui para esclarecer. Qualquer dúvida que alguém tiver e quiser me perguntar, estarei à disposição. Meu telefone está aqui e está tudo certo. Muito obrigada, presidente. Continuando o grande expediente. Vereador Geraldo. Ô, Mariana, gostaria, né, agradecer você aí pelas falas. E, além de eu sou vereador, eu sou um cidadão que preocupo muito com lixo na cidade. Por onde eu ando, eu vejo lixo na cidade. Primeira impressão que você chega numa cidade, você olha, é o lixo. A gente está andando por aí, discreto, em muita cidade, né, Euler? A gente chega, vê uma cidade limpa, tão bonita. E você traz para nós aqui hoje essa fala aí, pertinente, maravilhosa. E quando você fala emenda parlamentar, eu estive na Assembleia hoje conversando com um deputado, e tem uma verba para isso, uma verba para isso a gente pede, e ultimamente os vereadores aqui está tão difícil conseguir verba, eu mesmo consegui uma verba para compra de uma ambulância,
Já foi 260 mil e até hoje não foi depositado no cofre público. O prefeito falou, eu ganhei uma verba, mas não foi depositado. Mas bom, e eu não sabia, você falou que pode ter essa verba parlamentar, Pastre Flores, né? Muito pertinente, que eu pode ter certeza que eu vou atrás tentar. Não estou aqui prometendo, né? Eu já ganhei uma verba, de ter uma verba para educação, uma verba para calçamento rural, mas até hoje não foi depositado no cofre público. E eu ando muito, eu vou muito ali, sempre tem oportunidade, né, Clarice? Eu passo na reciclagem, você sabe disso. Eu vejo a sua luta ali, eu saio triste para casa. Eu mesmo, quando eu tiro um lixo, põe lá na rua, falo, meu Deus, eu estou tirando, dentro da minha casa, julgando para o outro. Se sempre eu preocupei mesmo com lixo, sabe? E o que eu puder ser útil, igual você falou, uma apreciação, quando tiver, né, essas festas aí, que as for para arrecadar, né, o lixo que é útil, uma latinha, que soma na reciclagem, que você vê sábado à noite, domingo à noite, eu passo encaminhada, que vem, até tudo morto, que é aquela tristeza, que vocês são lutadores. Isso aí não é lero, o que eu puder ser útil, pode contar comigo. E vou tentar uma verba parlamentar, se o deputado tem para oferecer. Tá bom? E parabéns para vocês todos, a flor, a luta que vocês são. Muito obrigado. Continuando o grande expediente. Vereador Euler. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas, as pessoas que nos assistem presencialmente e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu vou falar a respeito da Copasa. Eu tive uma notícia no domingo, né, onde a Copasa está passando por uma mudança na gerência geral, inclusive na nossa cidade, Florestal, onde nós somos muitos cobrados, né, pela falta de água, e com certeza, porque todos nós pagamos a conta, né, o mínimo que a Copasa tem de oferecer é o serviço com a água. Então, nossa cidade vai ser contemplada com um novo gerente, né, sem falar de melhorias, porque a falta de água em Florestal não é realmente a falta de água, e sim no manejo, principalmente nos finais de semana. Então, toda novidade, toda mudança, há uma esperança de dias melhores. Então, assim, eu creio, hoje eu conversei com um morador da comunidade de Gamileira, não tem faltado, a Copasa tem prestado o serviço lá, mas continuam os caminhões indo com o abastecimento de água, mas não tem faltado. Então, como nós somos muitos cobrados, eu gostaria de deixar registrado nesse momento, né, que todos os nossos vereadores conversam muito diretamente com o ex-gerente, o prefeito nosso, mas o secretário está todos os dias, incansavelmente, cobrando por Copasa, cobrando por CEMIG, né? Então, quero deixar registrado aqui que nossa querida Florestal vai ser homenageado com um gerente, né, da nossa cidade. E eu creio que a falta d'água é só no manejo. Obrigado. Continuando o grande expediente. Não havendo, vou passar para a explicação pessoais. Não havendo explicação pessoal, agradecer a todos presentes, todos os ouvintes. Declaro encerrada a 10ª sessão ordinária, terceiro período legislativo. Obrigado a todos. Esse mês que vem, nós estamos entrando de recesso e vai voltar só essa última ordinária. Agora só em agosto. Primeira terça de agosto, deixa eu ver a data aqui. Dia 4 de agosto. Obrigado a todos. Declaro encerrado.